Olá, a paz do Senhor a todos. Mais um vídeo, graças a Deus, em nome de Jesus Cristo. E já quero adiantar para você que tem um pedido de oração a fazer, você que precisa de um socorro, de uma resposta urgente de Deus na sua vida, eu creio que por intermédio da fé Deus pode mover a mão e te entregar a resposta que você busca, o milagre que você busca. Então deixe o seu pedido de oração aí nos comentários aí embaixo, eu vou estar orando por você. Vou estar orando por todos aqueles que assistirem esse vídeo, por toda a Igreja de Deus também, que, como me referi no vídeo anterior, a Igreja de Deus, que quando eu me refiro à Igreja de Deus aqui, não é simplesmente um ministério, uma placa, e sim todo o povo de Deus espalhado pelo mundo, que precisa de oração, precisa de intercessão e precisa do apoio do Senhor, precisa do apoio na oração, na sustentação da fé e na palavra, para que também a fé própria venha despertar. Quer dizer, a fé nunca é própria, a fé quem coloca em nós é Deus por intermédio da palavra, né? Então, para que venha ter uma sustentação na fé, para que possa se manter de pé até o dia em que o Senhor restaurar a sorte. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E vamos para a palavra, para que o vídeo não fique muito longo. Que se encontra aqui no livro de Salmos, capítulo 126. O primeiro versículo diz assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então, na nossa boca se encheu de risos, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. É um fato interessante porque o povo da época, eles estavam passando por certas privações, dificuldades. Eles estavam, digamos que, como eu citei aqui no começo, precisando de socorro. Eles estavam padecendo em meio às dificuldades, perseguições, enfim, todo tipo de mal. E Deus, ele olhou para aquele povo e se aproximou, restaurou a sorte, ou seja, mudou a vida. E aquele povo ficou como quem sonha. É como que recebemos algo grande que aos nossos olhos seria impossível receber, e a gente fica pasmo, sem acreditar. Fica impressionado, admirado, porque nunca pensou que receberia tal coisa. Tamanho que é aos nossos olhos. E esse povo recebeu da parte de Deus a restauração. O povo de Sião recebeu a restauração e ficaram dessa forma, sobremaneira alegre. Sobremaneira alegre. E hoje em dia não é muito diferente na vida de muitos cristãos, na vida de muitas pessoas. Passam privações, passam necessidades, e eu estou aqui para dizer que Deus, ele pode restaurar a sorte de cada um. Ele pode restaurar a nossa sorte, ele pode restaurar a sua sorte. Ele pode mudar a sua vida. Se voltando para Ele, se você se voltar para Ele, se a gente se voltar para Ele, se arrepender de todo o nosso coração de erros, permanecer firme, confiante na fé, na perseverança, Deus, ele pode mudar a nossa vida, pode mudar a nossa sorte, de forma que ficaremos como quem sonha, sobremaneira alegre, que a nossa boca ela se enche de risos, e a nossa língua de júbilo, de alegria, e passamos a glorificar o nome do Senhor, não pelo que pelo que passamos, mas sim pelo que recebemos da parte de Deus. Quem não fica alegre em receber uma coisa boa? Quem não ficaria alegre de estar passando uma privação, uma necessidade, e receber aquilo que supre as suas necessidades? Então o povo estava passando por privações, e hoje em dia muitos também passam por privações. Talvez você que está assistindo esse vídeo esteja passando por uma certa privação, a qual para você talvez não tenha saído, ou se encontra em um momento muito difícil. Mas Deus, ele
pode mudar esse ciclo. Deus ele pode mudar esse ciclo de forma que que você vai ficar maravilhado com o que Deus faz, com o que Deus vai fazer. De forma que a sua boca vai se encher de riso, você vai ficar rindo à toa. Vai se encher de alegria o seu coração. Mas o versículo seguinte diz assim, quer dizer, continuando, né? O versículo seguinte, perdão. Uma observação aqui. Então, entre as nações, no mesmo versículo 2, então entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Nota que o que Deus faz na vida do cristão, na vida daqueles que o buscam, é algo que chama a atenção. O que o Senhor, o que Deus fez na vida daquele povo de Sião, foi tão grande que chamou a atenção de quem estava em volta e o povo passava a comentar. Grandes coisas foi o que o Senhor fez por eles, por aquele povo, né? Grandes coisas o Senhor fez por eles. Entre as nações comentavam. Então o que Deus pode fazer na nossa vida, o que Deus pode fazer na sua vida, que precisa, que necessita, é tão grande que chamará a atenção de quem está à volta. Vai chamar a atenção. O Deus que repousa na sua vida para mudar a tua história vai fazer grandes coisas a qual chamará a atenção de muitos. Muitos olhares se direcionarão a você pelo bem que Deus te faz, pelo bem que Deus pode te fazer. Então não é uma coisa que fica oculta, não se acende uma candeia para deixar escondida, e sim para colocar no meio da sala, no alto, para que a luz dela resplandeça, clareie a casa inteira. E Deus, quando Ele abençoa o seu servo, não é de forma que essa bênção fique oculta. O intuito de Deus abençoar a nossa vida não é simplesmente para mudar a nossa sorte. Não é simplesmente para que a gente receba, mas sim para que o nome dele seja glorificado. Para que o nome dele seja glorificado. O intuito é que venhamos glorificar o nome do Senhor de acordo, por causa, né, do que Ele nos dá. E também que não venhamos dar glória apenas porque recebemos alguma coisa de Deus. Mas o simples fato de conhecermos a Ele já é motivo para darmos glória, para glorificarmos o nome do Senhor, para engrandecer, bendizer e adorar o nome dEle. E no versículo 3, diz assim, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isto estamos alegres. Olha só. O povo confessando, dando testemunho. Dando testemunho, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Isso é fala do povo. É fala de Sião. Grandes coisas, com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Então o que Deus fez foi muito grande. Restaurar a sorte, a vida de alguém, a vida de um povo, de uma nação. É coisa grandiosa, a qual não ficará oculta. E Deus fará questão de mostrar que foi Ele que fez, a fim de que o nome dele seja glorificado na vida daquele que recebeu. Aí ele diz, por isso estamos alegres. Engraçado que quando recebemos algo de Deus, nós não só temos que testificar os feitos do Senhor, como também temos que destacar quem fez. Porque Deus ele não é qualquer um, Ele é dono de toda a honra, de toda a glória. E não aceita que a sua glória seja dividida. Então, quer recebermos coisas grandes ou coisas pequenas, é para a glória de Deus. Então temos que glorificar, vamos glorificar e exaltar o nome dele, porque Ele merece. Ele merece. É o Criador, é quem nos deu vida. É quem fez o maior sacrifício para nos salvar, para nos livrar, para restaurar a nossa vida, restaurar a nossa sorte. Versículo 4. Aí, restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes do Neguebe, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão.
Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Negueb. Engraçado, quando se fala de... falando, né, de torrentes. O que é uma torrente? O que é torrente? Essa torrente que fala aqui na Bíblia é um rio, digamos que uma enxurrada causada por uma enxurrada de água, um grande volume de água corrente, causado por um grande volume de chuva. E o povo pede para que Deus restaure a sorte deles como estas torrentes no Negueb, ou seja, no deserto. Engraçado, o deserto é muito seco, seco. Só tem sol e areia, mas nada sobrevive no deserto. Mas quando cai a chuva, né? Quando cai a chuva, aquela abundante chuva causa aquelas torrentes, aquelas correntes de água enorme que sai arrasando, levando tudo, mas onde ela passa, onde aquela torrente de água está passando, estaciona, ali começa a brotar, a ter vida, começa a brotar plantas, começa a brotar vida ali naquele lugar. Onde a terra seria basicamente que estéril por causa do sol, por causa da seca, com a água passa a ter vida. Então o povo de Sião pede para restaurar a vida como as torrentes no deserto, como as fortes correntes de água no deserto. Então, se é uma forte corrente de água no deserto, o que Deus tem para fazer é muito grande para restaurar na vida. O que Deus tem para restaurar na vida de muitos que passam privações. Talvez tem pessoas que estejam desenganados pelo médico, com câncer, doente, lepra. Talvez pessoas que não tem mais cura, outros olham para ela, não tem mais jeito, pessoas no crime, ou uns tentam sair e não conseguem, não tem forças para isso. O que Deus tem para fazer é muito grande, de forma que não passará despercebido aos olhos de quem vê, de quem olha, aos olhos de quem passa diante dessa pessoa. Ela irá parar para olhar e a vida dela será como testemunho para muitos. Então a sorte do Senhor ela será a sorte do povo que Deus restaura dessa forma. E Ele pede para restaurar dessa forma. O povo pede para restaurar dessa forma. Eles anseiam, o povo de Deus anseia. Uma coisa interessante, quando a gente passa por uma privação, o nosso anseio é que essa privação acabe. É que essa privação passe e a gente venha ter a história mudada, a vida mudada, que aquela situação mude na nossa vida. Se a dívida, o desejo da pessoa que está endividada, está passando apuros, nervosos, chateações por causa dessas dívidas, é que um dia ela consiga pagar. E se você crer, se você buscar, o Senhor pode prover situações, ocasiões, pode abrir portas para que essas dívidas sejam quitadas. A pessoa que encontra doente, desenganada pelo médico, Deus pode abrir portas a qual ela será curada, transformada, será mudada a história e que ela venha ter vida, venha ter saúde em abundância da parte do Senhor. O versículo 5, ele diz, o 5 e o 6, que o que com lágrimas semeia, com júbilo ceifa. Quer dizer com isso? Semear nunca é fácil. Semear dá trabalho. Tem que preparar a terra, tem que preparar o solo, tem que enterrar a semente e tem que esperar o tempo do nascimento, o tempo do florescimento e o tempo de colher. Mas a pessoa derrama suor quando vai plantar. Quando vai plantar. Não é fácil nunca plantar. Nunca é fácil você se ajoelhar para orar no meio da tribulação, no meio da dificuldade, de quando o que você busca é uma solução para aquilo.
e você se ajoelha para orar, mas às vezes bate aquela dúvida, será que eu vou ser respondido? Mas vai ser respondido. Você em meio à dificuldade semeia. É em meio ao trabalho que semeia. E vai colher com alegria. Por quê? Quando recebemos a resposta das nossas orações, quando colhemos o fruto que plantamos na terra, a gente se alegra. Por saber que é fruto do nosso trabalho e que o nosso esforço não foi em vão. A mesma coisa com Deus. Quando a gente recebe da parte de Deus, a gente se alegra em saber que as nossas orações foram atendidas e não estamos sozinhos e que Deus não nos abandonou. O versículo 6 diz: quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Coisa engraçada, para semear a gente tem que andar. Para orar a gente tem que se ajoelhar. Para buscar a Deus a gente tem que fazer alguma coisa. Para buscar o Senhor a gente tem que se dispor a fazer a vontade dEle, a obedecer, a se ajoelhar, a clamar, a adorar, a buscar. Fazer uma oração em meio a prantos. Quando a gente vai semear, a gente anda, a gente trabalha. Às vezes, a gente começa a trabalhar. Vamos falar de um pouco de trabalho como exemplo, dar um exemplo como trabalho. Quando você vai fazer qualquer tipo de trabalho, o qual é designado um valor a ser pago por ele, você vai trabalhar. E muitas das vezes esse trabalho é difícil, mas você está plantando. Você está plantando, ou seja, você está andando e semeando. Você está se movimentando, está fazendo algo para que o trabalho seja concluído. Mas quando chega na época de receber, você sai para trabalhar, mas volta jubiloso com o pagamento. Com os feixes, é a mesma coisa com Deus, você volta com a resposta. Quando você se dispõe a caminhar com Deus, você pode caminhar chorando em meio à dificuldade, em meio às privações, em meio às lutas, mas quando você retornar à presença, você volta com resposta, volta alegre, volta, como diz a palavra, com júbilo, com alegria. Com alegria, júbilo é alegria. A pessoa se alegra o coração em receber. Então Deus ele não deixa ninguém sem resposta. E o povo de Sião, eles passavam por privações e o Senhor restaurou a sorte de Sião. E assim como Deus restaurou a sorte de Sião, Ele vai restaurar a sua. Se você crer, se você buscar, se você praticar a justiça de Deus e andar em obediência, Ele vai restaurar a sua sorte de forma que você vai ficar, extremamente alegre. Vai ser como que você estivesse sonhando. Como se você tivesse um sonho bom. Às vezes a gente, ao dormir, tem um sonho tão bom, e quando acorda vê que tudo aquilo é passageiro. Mas quando Deus faz, é real. O sonho que Deus realiza na vida da gente, o sonho que sonhamos acordados e que Deus realiza na nossa vida é real, de forma que nos torna extremamente alegre. E Ele vai fazer com que você volte com sua resposta, com a graça dele derramada sobre a sua vida, a família restaurada. Não importa qual é o tipo de problema. Para Deus tudo é possível. E está escrito também na palavra. Tudo é possível ao que crê. Então se você crê, terá a sua sorte restaurada, independente da privação que você está passando. Receba essa palavra. Tome posse dessa palavra. Tome posse dessa fé. E seja tocado, seja restaurado, seja renovado pela glória de Deus. Receba o Senhor na sua vida, receba na sua casa. Se você se sente abatido, se você se sente de forma que desanimado, talvez com a fé abalada, talvez por já ter ouvido muito e recebido pouco, confie em Deus. Confie. É só confiar. Pratica a justiça e Ele vai responder as tuas orações. Pode deixar o seu comentário aí embaixo no vídeo, o comentário que eu falo, o seu pedido de oração aí nos comentários. Eu vou estar lendo e vou estar orando
por você. E eu creio que pela fé, Deus ele vai restaurar a sua vida. Vai tocar na sua família, se é nessa área que você precisa. Vai tocar nos seus parentes, se é nessa área que você precisa do toque da mão de Deus. Na sua saúde, vai tocar no seu trabalho, na vida financeira, vai tocar na sua vida espiritual. Talvez você esteja passando por uma privação espiritual a qual você não tem paz. Você vai passar a ter paz. Creia, é pela fé você vai passar a ter paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você e quero encerrar o vídeo em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço permissão mais uma vez para entrar na Tua presença. Na verdade, Pai, já estou na Tua presença, pois orei antes de gravar esse vídeo. E estou orando agora, intercedendo em favor da vida de todos esses que assistem esses vídeos, aqueles que virão assistir. Peço que o Senhor toca poderosamente e muda a sorte desse povo. Muda a sorte do Teu povo, muda a sorte da Tua igreja. Toca, restaura, muda, transforma, abre portas extraordinárias. Repreende a inveja, Pai, a maldição lançada, a maldição hereditária, todo espírito contrário, toda doença, Pai. Tudo que foi lançado, Pai, contra a vida dessa pessoa, todo levante do inferno, seja derrubado, seja quebrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz a Tua palavra, que o Filho do Senhor, o Filho de Deus, Jesus Cristo, se levantou para desmanchar as obras do diabo. Então que essas obras de Satanás sejam desfeitas pelo poder e autoridade que há no nome do Senhor Jesus Cristo. E essa pessoa seja tocada e restaurada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Tome posse da tua vitória. Tome posse da resposta de Deus sobre a sua vida. Tome posse da graça. Receba em nome de Jesus.